Claustrofobia, medo de lugares fechados. Você tem isso ou conhece alguém que tenha? E você já analisou, levando em consideração a reencarnação? Mas Sérgio, o que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos falar de tudo um pouco no que diz respeito à claustrofobia. E se você já tentou vários tratamentos, eu vou falar aqui sobre um que você pode levar em consideração. Toda segunda-feira no nosso canal, Terapia da Reencarnação, tá? Já se inscreve no canal, já clica lá, inscrever, botãozão vermelho, clica no sininho, porque toda segunda a gente coloca vídeos sobre terapia da reencarnação e todos os dias tem vídeo novo aqui. Claustrofobia é um mal que atinge de 5 a 10% da população. Leva a pessoa, muitas vezes, podem ser traumas que ela tenha vivido e que levam ela a sentir um medo, um pânico, muitas vezes um pânico, até uma sensação de que está morrendo naquele momento em que ela sente que o seu espaço está sendo invadido ou que o seu espaço está limitado. Às vezes você pode estar com várias pessoas ao redor de você, tá? E de repente tem um grupo de pessoas que, vamos lá, eu estico meu braço, tá? Estico meu braço tem um alcance aqui esticado. E aí eu considero aquilo como a minha área de conforto. Então eu abro a asa aqui, na câmera não vai dar para pegar, né? Eu abro aqui meu braço, tá? E aí a pessoa que está num espaço menor do que aquele, a pessoa pode se sentir invadida e ataca a claustrofobia. Outras questões, quando criança, ficou presa no elevador ou teve alguma situação, se escondeu no armário de brincadeira e ficou trancado. Tem uma série de elementos que gera um trauma e aí vem aquele medo. Às vezes, pode ser dentro de um túnel. Dentro de um túnel. É um lugar fechado, um túnel, mas o túnel é grande e tudo, mas ainda assim ela sente que aquele túnel tem uma entrada e uma saída. E se aquela entrada e aquela saída fechar, ela vai ficar presa. São vários os motivos aí que a gente pode identificar. Alguns cientistas falam que pode ser uma questão genética. Dizem que a amígdala ela é menor e a amígdala falam que é uma parte onde processa o medo. Então se ela tem menor amígdala, o que acontece? Aquele medo ali é menos área que eu tenho aqui para processar o medo. Não sei até que ponto procede ou não. Eu estou passando para vocês, como eu falei, vamos falar de tudo um pouco. E você vai considerar o que você achar que é mais razoável. Outros falam que tem a ver também com pessoas que têm acrofobia. O que é a acrofobia? É o medo de altura. Ela não consegue limitar aquela altura ali. Às vezes ela está até num lugar baixinho, ela acha que aquilo é enorme. São vários os fatores, vários os elementos que podem gerar a claustrofobia, tá? Agora, o que acontece? A gente deve levar em consideração também a parte da reencarnação. Eu falo isso por eu já ter trabalhado com vários casos de claustrofobia e que foram resolvidos através de uma regressão a vidas passadas, de um acesso ao inconsciente, como você preferir chamar. Por quê? Nós temos a nossa mente consciente, temos a nossa mente subconsciente e temos a inconsciente. Assim como um trauma de infância pode me levar a ter um trauma, a continuar com aquele trauma e aquele medo lá na frente, tá? Uma experiência do passado pode me levar a continuar tendo aquele medo. Tudo tem alguma origem, tudo vai ter alguma origem. Você quer ver uma coisa? Às vezes uma criança que nunca teve problema de claustrofobia se tornou adulta, tranquilo, nenhum problema, e aí um dia ela
vai se submeter a uma ressonância magnética. É aquela máquina redonda, parece coisa de filme futurístico, né? Uma máquina redonda ali que você está na cama e aquilo vai te colocando ali para dentro, né? Para fazer aquilo, a pessoa ouve um barulho, sente um desconforto, várias. E a partir daquele momento, ela desperta um sentimento de claustrofobia. Repare, pode ser por causa da máquina, né, a experiência daquela máquina, e aí quando a gente considera as vidas passadas, pode ser o despertar de uma memória de conexão. O que vem a ser memória de conexão? Memória de conexão, a gente está aqui conversando, você está vendo esse vídeo, do nada toca uma música, um jingle de um desenho animado, você se lembra daquela época, quando você era criança. Pode ser uma música, um cheiro, um perfume. E aí você fica realmente conectado com aquela época, com aquele momento, ou com aquela experiência. Não confunda conectado ao passado de você achar que está em 1740, por exemplo. Não, você tem consciência de que você está no ano atual. Nesse caso, esse vídeo aqui sendo gravado em 2021. Mas você carrega o sentimento daquela época. Então, isso às vezes pode... Uma experiência assim, ficou preso no armário, ficou preso no elevador, entrou na máquina da ressonância, trazer um despertar da memória de conexão. Mas Sérgio, o que leva isso à crise de pânico? A crise de pânico, ela tem origem quando a gente considera esse aspecto reencarnatório e quando a gente considera o aspecto do inconsciente. O inconsciente, ele nos dá ordens, ele não explica, ele dá ordem para você. Faz e não te interessa o motivo. É uma experiência que foi traumática e que está ali e que ele fala assim, faz e não interessa o motivo. Eu já soube de um caso, já acompanhei um caso, onde o sujeito ele tinha medo de água, ele tinha medo de tomar banho. O chuveiro, ele olhava para o chuveiro, ele ficava, né? Era uma coisa que achava que era frescura de quando era criança, ou mimo, ou besteirinha, se tornou um adulto com medo do chuveiro. Muitas vezes o banho dele era pegando a água, ele passando sem ter o chuveiro. Olha que coisa estranha, né? Porque aí, tratamentos, terapias, uma série de elementos aí, e aí e ele também tinha a claustrofobia. E quando ele acessa o seu inconsciente, quando ele faz uma regressão, o que é mostrado para ele? É mostrado para ele uma vida onde ele era um piloto de avião na guerra, o seu avião foi abatido, acertaram o avião dele e o avião cai no mar. No que cai no mar, ele está dentro da cabine, não consegue abrir a cabine, o assento, o ejetor lá para ele pular para fora daquilo não funcionou, tá? E ele fica dentro desse avião. Olha aí a claustrofobia, ele no mar, dentro desse avião. E sabe o que acontece? Um furinho no alto ali da cabine dele. A cabine dele aqui é assim, né? No alto, espirrando aquela água. Igual a um chuveiro. E aquilo vai inundando o avião, uma morte bem sofrida, né? Diga-se de passagem. E ele vendo aquela água caindo igual a água do chuveiro. Até que chega a hora que ele morre afogado. Olha a origem da claustrofobia. Olha a situação do chuveiro. Então, quando ele via o chuveiro, ele não estava vendo a água do chuveiro caindo para dar banho para ele. Mas ele estava vendo, estava acionando a memória de conexão daquele trauma da água lá da cabine do avião, caindo igual o chuveirinho mesmo. E aí, isso está registrado na memória dele inconsciente, na memória de vidas passadas. Então, nessa hora, o cérebro ele não vai conseguir explicar
Olha, meu amigo, é que você teve uma morte no avião, que você caiu e aí estava... Não vai explicar. Numa hora da emergência, numa hora de um sufoco, o que você faz? Você não dá uma ordem? Se tem uma criança correndo, e está vindo um carro, você vai chegar, meu filho, para de correr porque está vindo um carro, vem um carro na sua direção. Então você precisa parar de correr, senão o carro pode te pegar. Já bateu? Você dá o quê? Na hora da, né? Você fala, para. Você não vai explicar, você vai falar, para. E aí aquela criança vai parar, depois vai passar aquele carro, aí sim. Então o que ocorre? O inconsciente, ele dá ordem. Tá caindo água, corre. Tá caindo água na tua cabeça, corre. Essa é a instrução. Então, o inconsciente está dando essa ordem. Quando acontece, muitas vezes, a regressão, falo isso que depois de fazer todos os tratamentos convencionais, terapia, né? Identificar traumas da infância, não vamos também botar tudo na conta lá do passado. Mas como o nosso tema aqui é terapia da reencarnação, eu estou falando para você considerar essa possibilidade. Então o que aconteceu com esse rapaz e o que acontece com praticamente todos que vivem esse tipo de experiência? Quando esse acesso ao inconsciente, essa informação vem para o consciente, ele entende assim, peraí, eu não tenho problema nenhum com esse chuveiro. Eu tenho problema em ser abatido num avião, ficar no fundo do mar e ele ficar escorrendo. Ele já passa a entender a razão daquilo. A informação do inconsciente que dava a ordem, caiu água, corre, está agora racionalizada. Ah, peraí, agora eu estou entendendo o porquê. Então eu não preciso ter problema nenhum com lugares fechados. Eu não preciso ter problema nenhum com a água caindo na minha cabeça. Cada um tem uma experiência diferente. Eu já trabalhei com casos de pessoas que morreram, foram enterradas e estavam vivas. Vários casos, uns 3 casos já que eu já atendi assim. Olha só, então o cérebro dá ordem que tá escuro, corre. Tá fechado, corre. Porque ficar dentro de um caixão é apertado. Foram inúmeros os diagnósticos de morte clínica quando a pessoa estava viva. E aí foi enterrada assim. Então considere isso. E enquanto você não faz um tratamento ou algo nesse sentido, eu vou botar aqui algumas dicas, né? Soluções provisórias. Preste atenção na tua respiração. Inspira e solta. Inspira, retém o ar e solta. Faça isso várias vezes. Isso vai ajudar você a mudar o teu foco. Ok? Então isso se torna saudável nesse momento. Crie mantras. Eu estou protegido. Nada irá me acontecer porque Deus está do meu lado. Eu estou protegido. É um mantra que você vai afirmando aquela repetição. Está tudo bem, está tudo em ordem. E aí se veja estando bem, estando em ordem, estando feliz, estando tranquilo. Saia mesmo daquilo. Você pode trabalhar um mantra. Se concentra em algo diferente daquilo. Uma pessoa que está num túnel, que está num avião, se distrai, vai olhar um vídeo, vai fazer alguma coisa diferente. E sem dúvida, trabalhar a terapia é muito importante. O terapeuta vai trabalhar com você, sua infância, sua adolescência. De preferência, trabalhe com um terapeuta reencarnacionista ou quem trabalhe com terapia da reencarnação, porque o terapeuta convencional não considera a mediunidade, não considera a reencarnação. Então ele já vai descartar logo isso. E se o problema for exatamente isso, vai ser descartado pelo terapeuta. Então, no mínimo, um terapeuta que considere a reencarnação, porque pode ser a origem aí. Já trabalhamos com vários casos desse tipo. Tá certo? Eu estou colocando aqui na descrição, lá embaixo, o link da terapia da reencarnação. A terapia em grupo ou individual, que eu faço com as pessoas, tá? Você pode entrar lá, se inscrever e a gente pode depois combinar pelo menos uma sessão gratuita, quem sabe pode te ajudar, tá certo? Por hoje é isso então, terapia da reencarnação toda segunda-feira, mas todo dia tem vídeo aqui. Se inscreve, se você entende que isso faz sentido, coloca aí nos comentários e amanhã tem mais vídeo para você, ok? Fique com Deus, tchau, tchau!